Festival dos Fantasmas Famintos da China, segredos inspiradores e surpreendentes expostos. Maria, uma mulher forte de 38 anos, acorda ao amanhecer, o sol ainda se levantando entre os prédios do Grajaú. Seu coração bate acelerado. Hoje é o dia do Festival de Todos os Santos. As folhas do outono dançam como se estivessem animadas, mas Maria carrega no peito a responsabilidade de cuidar dos filhos. Ela se levanta e, com um sorriso no rosto, começa a preparar as frutas e legumes que venderá em sua barraca. Cada dia é uma nova luta, mas o amor por seus filhos a impulsiona a enfrentar qualquer desafio. No entanto, hoje, algo especial no ar a faz sentir que esta celebração será diferente. Na correria, sua mente é inundada por lembranças de familiares que partiram, avós, tios e até amigos que deixaram saudades. Durante o festival, Maria sempre acreditou que os espíritos os guiavam, e isso a enchia de esperança e força. Vou organizar uma festinha, pensa, já visualizando as mesas decoradas e os aromas caseiros preenchendo o ar. Seu coração se aquece ao imaginar todos reunidos compartilhando histórias e risadas, entrelaçando o passado e o presente em um lindo tapestre de amor e memória. Mas enquanto Maria pesa as frutas, um vento forte provoca um barulho ensurdecedor. O horror chega quando ela ouve gritos e vê chamas subindo em sua barraca, devorando seu sustento em questão de minutos. Sem saber o que fazer, o desespero aperta seu peito como um nó. Como irá alimentar seus filhos agora? O pesadelo a engole e a dor a faz duvidar de tudo. Devo pedir ajuda aos vizinhos? E se eles não me aceitarem? Pensa ela, repleta de insegurança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com lágrimas nos olhos, Maria resolve buscar apoio de um antigo amigo de infância, Christian, que se afastou da comunidade. Ele estava bem, o sucesso lhe sorriu, mas quando ela o encontra, percebe que a vida não é tão simples para ele também. Christian compartilha suas lutas, seus sonhos frustrados, e a conexão dele se fortalece naquele momento. Ele também carrega os fantasmas de sua origem. Maria, eu quero ajudar você, mas como fazer isso sem perder minha própria identidade? Ele pergunta com um temor que Maria nunca imaginou ver em seus olhos. O festival se aproxima, e a agitação da comunidade começa a se intensificar. Enquanto o cheiro das comidas típicas se espalha, uma nova chama de esperança renasce no coração de Maria. Ela percebe que, apesar da dor e da perda, a força está na união. Todos se juntam para ajudá-la, trazendo ofertas, histórias e calor humano. A barraca queimou, mas o espírito da comunidade se ergue das cinzas. E assim, Maria se encontra em um dilema. Conseguirá transformar a dor em força, ou os fantasmas da sua história continuarão a assombrá-la? Neste clima de desafios e renascimentos, Maria pondera sobre o que poderá vir a seguir. As horas passam e o festival ganha vida nas ruas do Grajaú. O aroma das comidas caseiras invade o ar, e as risadas ecoam como músicas de um passado que Maria tanto reverência. Olhando ao seu redor, ela se vê cercada por rostos conhecidos, vizinhos que trazem alegria e a memória de dias melhores, amigos de infância e até mesmo aqueles que não falavam há muito tempo. A energia flui, as comidas são compartilhadas, e a tradição ressurge com cada prato servido. Christian, ao seu lado, observa a movimentação com um brilho novo nos olhos. Olha, Maria, você não está sozinha. Olhe para isso, diz enquanto aponta para as crianças brincando e os adultos trazendo iguarias para somar a festa. Esse é o seu legado, mesmo que a barraca tenha ficado em cinzas. Nesse momento, Maria sente uma fogueira acender dentro dela. A dor da perda se transforma em uma esperança renovada, e ela se lembra das palavras de sua avó: as chamas apenas transformam, nunca esquecem. Com isso em mente, Maria decide que sua contribuição será fazer uma sopa para a festa. As receitas que aprendeu com sua avó, aquelas que carregam amor e histórias de família, não podem morrer. Corta os legumes com cuidado, cada fatia é pensada com carinho. Os sabores se entrelaçam na panela e enquanto cozinha, as memórias vêm à tona. Risadas na mesa da avó, crianças ansiosas para provar o prêmio saboroso. Algo em seu coração se aquece, mesmo com a dor da perda. Ao seu redor, pedaços de conversa lembram Maria que a vida continua, que a festa é também uma homenagem para aqueles que se foram, mas que vivem na lembrança deles.
Quando a sopa começa a borbulhar, Maria chama as crianças da vizinhança. Elas vêm correndo, com olhos brilhantes de expectativa. Ela serve a sopa em pequenos copos, e o gosto tem o poder de fazer com que todos se sintam confortados. Esse sabor é como um abraço, diz uma das meninas, suas palavras ecoam nas emoções de todos que estão ali. Enquanto isso, Christian, que nunca havia imaginado se sentir tão conectado com sua comunidade, decide que vai também se envolver. Tem planos de organizar um pequeno evento de música e dança para celebrar as tradições locais, algo que sua família sempre fez quando era mais jovem. Ele busca por instrumentos e organiza os músicos, percebendo que quanto mais se entrega, mais se revigora. No meio daquela agitação, Maria e Christian trocam olhares cheios de compreensão. Ambos estão prontos para se reerguer juntos. A noite chega e as luzes coloridas começam a brilhar, refletindo a esperança que renasceu nas almas da comunidade. Mas, no fundo do coração de Maria, um pensamento persiste. O que fazer quando a festa acabar e a realidade voltar a bater a porta? Foi com essa interrogação tão aflitiva e latente que o festival inicia sua contagem regressiva. Os espíritos da celebração dançam ao redor, mas uma inquietação fica, como uma sombra que não se dissipa. O que acontecerá no dia seguinte? E como enfrentarão os desafios que virão? Com a música envolvente como trilha sonora, Maria se pergunta se conseguirá manter a chama da união acesa, mesmo quando os fantasmas da vida surgirem novamente. Enquanto as luzes do festival piscam como estrelas em uma noite sem fim, Maria encontra-se cercada por uma onda de alegria e incerteza. Aumentando o volume da música, ela se deixa levar pelo ritmo contagiante, dançando junto com as crianças, suas risadas se misturando ao som dos instrumentos. Contudo, sua mente paira sobre os dias que virão. Christian, com uma energia que agora irradia confiança, se aproxima de Maria. O que você acha de começarmos já a planejar o próximo passo? O que a gente vai fazer depois do festival? Ele pergunta, olhos brilhando. Maria hesita, sentindo o peso da pergunta. A ideia de voltar à rotina alarmava um pouco, mas havia em Christian um incentivo que a empurrava a olhar além do medo. Podemos realizar um evento mensal, sugere Christian, em um tom esperançoso. Uma forma de manter essa energia viva. Juntar as comidas, a música, as memórias é isso que a gente precisa, certo? Maria analisa as palavras dele e uma pequena chama de coragem rasga o peso de seu coração. Suas mãos tremem enquanto lembranças de sua avó permeiam sua mente, cada uma trazendo consigo uma lição. Isso é uma ótima ideia. Podemos fazer algo para resgatar as receitas antigas de todos aqui. Uma partilha de histórias e sabores. Maria sorria ao imaginar as barracas novamente cheias de aromas familiar. Crianças correndo e as risadas dos mais velhos ecoando ao fundo. No entanto, uma voz interna sussurra dúvidas. E se o entusiasmo se dissolver após a primeira edição? E se a comunidade não responder? Essas interrogações assombram sua mente, mas quando seus olhos se encontram com os de Christian, a fraqueza se dissipa, ao menos por um instante. O festival avança e a multidão continua a dançar, cheia de vida. Cada rosto ali parece falar uma língua de união e superação. Olhando ao redor, Maria percebe que não está sozinha. As histórias de cada um são como fios que juntos tecem um grande manto de pertencimento. Christian, talvez a gente devesse reunir os moradores e conversar com eles. Ouvir o que eles têm a contar. Isso pode ser mais que um evento, pode ser um renascimento para todos nós. Essas palavras enchem Maria de esperança. Christian acena, compreendendo a profundidade da ideia. É isso. Vamos agendar uma reunião. Vai ser incrível, afirma, energizado pela visão compartilhada. Conforme a noite avança, uma música mais lenta começa a tocar, e os abraços se tornam mais frequentes. Maria sente uma onda de gratidão. Nunca havia se dado conta do quanto as conexões podiam ser profundas até aquele momento. Ao final da noite, quando os últimos fogos de artifício explodem no céu, ela se vê em um otimismo inesperado. A festa pode ser uma nova alvorada, uma chance de reconstruir. Mas quando ela tenta se desvencilhar de pensamentos pesados, uma sombra surge. Um olhar atravessando a multidão a faz parar. É um homem. Seu olhar a faz lembrar de memórias mal resolvidas, questões que ela havia deixado em segundo plano por tempo demais. A música para abruptamente, e o murmúrio da multidão se transforma em um silêncio inquietante. O homem avança, e o coração de Maria acelera. Quem é ele? E o que tem a ver com seu passado? Com a mente correndo, Maria pergunta a si mesma, o que ele quer? Uma angústia crescente se instala em seu peito. O festival, que antes representava a esperança, agora parece carregar uma carga de segredos esquecidos. A música logo retorna, mas para Maria tudo se torna um borrão.
Os rostos ao redor parecem se desvanecer enquanto os olhos do homem se fixam nela. Ele se aproxima com passos firmes, mas sua presença provoca um turbilhão de emoções que Maria não consegue controlar. Cada batida do seu coração ecoa como um tambor, lembrando-a de memórias que ela preferiria ter esquecido. Maria, a voz dele a atinge como um eco distante. Instantaneamente o passado a envolve como um abraço frio, lembrando-a de momentos que frequentemente tentava enterrar. O homem para bem à sua frente. É Alex, um antigo amor que ela acreditava ter deixado para trás. Alex, a palavra sai de seus lábios quase como um sussurro, uma mistura de surpresa e desconfiança. O olhar dele é intenso, carregado de emoções que Maria não ousa decifrar. A última vez que nos vimos, as coisas não terminaram bem, ele diz, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma ponte delicada sobre um abismo. Eu vim porque precisava de respostas. E acho que você também. Maria sente o nó se apertar na garganta. A multidão ao redor começa a dançar novamente, sem se importar com o que estava acontecendo ali. Mas para ela, o mundo se torna um palco e Alex é o único ator. Ele sempre teve essa habilidade de fazer tudo desaparecer até que só eles restassem. Eu não sei se quero conversar agora, ela responde, tentando conter a agitação dentro de si. As lembranças da decepção e da dor ressurgem, como fantasmas assombrando seu presente. Por favor, Alex implora, a vulnerabilidade em seus olhos quebrando qualquer armadura que ela havia construído. Não podemos simplesmente deixar tudo assim. O que tivemos merece um final ou um recomeço. Um clamor de emoções descontroladas a envolve. Maria quer odiá-lo, mas a verdade é que o que sentia nunca se foi completamente. Mesmo após todos esses anos, ela se vê dividida entre o que foi e o que poderia ser. Por que agora, Alex? Você desapareceu e de repente aparece como se nada tivesse acontecido? A frustração escapa em um tom ofegante. Você não entende o quanto isso machucou? Eu sei e eu errei muito, mas eu tenho algo importante para contar. Algo que pode mudar como você vê tudo isso, diz ele, a urgência em sua voz trazendo um frio na espinha de Maria. Eu não sou o mesmo de antes. Eu mudei. O convite ao diálogo a faz hesitar. Ao seu redor, o festival vibra em uma sinfonia de música e movimento, enquanto seu coração bate em um ritmo diferente, uma canção própria de incertezas e esperanças. Eu não sei se posso confiar em você de novo, Maria responde, a bravura tentando dominar o medo que brota em seu peito. A estrondosa celebração parece contrastar com a tempestade interna que surge entre eles. Assim que a dança retorna à sua intensidade, Alex estende a mão, um gesto simples, mas repleto de significados. Apenas me dê uma chance. Nos encontramos em um lugar tranquilo, e eu te explico tudo. O mundo gira, e Maria se sente presa entre o passado que insiste em voltar e um futuro incerto que se aproxima. Uma escolha pela frente, com o coração dividido entre as promessas de um novo começo e as cicatrizes de um amor que nunca se apagou. Ela olha para Christian, distante na multidão, rindo e dançando, e pergunta a si mesma se consegue reunir coragem suficiente para encarar essa situação, não só para pôr um ponto final, mas talvez, reescrever o que parecia perdido. Qual será a decisão dela? Um reencontro que pode selar um destino ou abrir portas para algo inesperado? As luzes do festival continuam a brilhar sobre seu dilema, enquanto Alex espera paciente na beira do que pode ser um novo capítulo. E quando Maria finalmente toma uma respiração profunda, tudo o que ela consegue pensar é: o que isso realmente significa para nós? Maria hesitou. O pulsar do festival ao seu redor parecia querer arrastá-la para longe, enquanto seu coração, por outro lado, clamava por respostas. Alex, ali à sua frente, representava uma parte de seu passado que ela tentava ignorar, mas sabia que não poderia ser facilmente esquecida. Vamos para aquele canto, sugeriu ele, apontando para um espaço menos iluminado, onde as vozes se tornavam um murmúrio suave e distante. A solicitação estava carregada de urgência, quase como se ele soubesse que cada momento perdido ali poderia desatar a tempestade dentro dela. Ela olhou para Christian novamente, rindo e rodopiando com os amigos, despreocupado. Era como se ele não pudesse ver a confusão que a dominava. Entre a liberdade que Christian lhe proporcionava e o peso do que Alex significava, Maria se sentia apertada. Ok, respondeu ela, a voz saindo baixa, quase inaudível. O gesto da mão de Alex parecia prometer algo, talvez um lar no caos. Eles atravessaram a multidão, e cada passo em sua direção parecia fazer o mundo ao redor desaparecer ainda mais. Quando chegaram a um lugar mais calmo, Alex se virou para ela, a intensidade de seu olhar quase a paralisou. Maria, eu preciso que você ouça o que tenho a dizer. Sem interrupções, começou ele, a voz firme, mas não sem hesitação.
Depois da nossa separação, eu fiz coisas das quais me arrependo tanto. Eu tentei seguir em frente, mas não consegui. E o que mais me impede é o que aconteceu. Eu deveria ter lutado por nós. As palavras dele eram como fios que conectavam o passado ao presente, e Maria sentia a tensão no ar. Ela sempre soube que Alex era apaixonado, mas agora havia uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Por que você está fazendo isso agora? Indagou ela, a insegurança transparecendo. E o que você quer que eu faça com tudo isso? Eu sou feliz agora, Alex. Eu construí uma vida. Sim, eu sei que você está. Mas quando eu descobri que precisava te contar a verdade, não consegui ignorar. Fui um covarde antes, mas a vida me ensinou a coragem da sinceridade. O que aconteceu não foi só culpa sua. Foi uma tempestade que eu deixei descer sem enfrentar. E agora eu descobri que tenho uma filha. A revelação pairou no ar como uma nuvem densa. Maria sentiu seu coração parar por um momento. Uma filha? A pergunta escapou quase sem querer, o choque se misturando à confusão. Sim, ela tem 5 anos. E eu não a conheci até há pouco tempo. Eu não me sinto digno de pedir isso, mas eu preciso de ajuda. A vida me deu essa chance de ser pai, mas não posso fazer isso sozinho. Eu não espero que você me aceite de volta, mas quero que você conheça essa parte de mim. Maria ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O tumulto dentro dela aumentava, dividida entre o amor que um dia sentiu e a nova vida que ele lhe apresentava, um mundo que parecia injusto e arriscado. Você está falando de tudo isso e a criança ela nem sabe de mim? Perguntou Maria, a indignação e a tristeza se entrelaçando. Como você pode esperar que eu simplesmente aceite tudo? Eu não espero que você aceite nada. Só quero que você saiba. Eu fui um idiota e não pensei nas consequências. Mas agora eu quero fazer diferente. O olhar angustiado de Alex fez o coração de Maria balançar. As mágoas e as esperanças estavam entrelaçadas, e ela sabia que precisava decidir. Mas o que significaria isso para ela? Um novo amor? Uma nova vida? Enquanto essa dúvida crescia em seu peito, a música do festival ecoou suavemente ao fundo, como um grito murmurado que pedia escolha e liberdade. Maria olhou para Alex, e pela primeira vez desde que ele apareceu, uma necessidade visceral de entender se poderia preencher as lacunas de sua história tomou conta dela. O que realmente significava para ela a possibilidade de um futuro com Alex e uma menina que ela ainda não conhecia? As luzes dançantes do festival pareceram brilhar com mais intensidade, e Maria se pegou pensando em como toda a sua vida poderia mudar em um instante. A escolha estava em suas mãos, mas a resposta ainda era um mistério. Ela sentiu que estava prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Seu coração estava prestes a decidir, mas por qual caminho ela realmente queria seguir? Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a envolvia. Olhou para Alex, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. Aquela expressão. Era como se ele estivesse se despindo de todas as defesas, expondo sua alma e revelando os medos mais profundos. Mas e quanto a ela? O que fazer com todo aquele peso? Alex, você realmente acredita que eu possa ajudar? Sua voz saiu carregada de dúvida. O festival continuava a pulsar lá fora, as risadas e as músicas pareciam um eco distante, uma realidade que estava prestes a se esvair. Eu não espero que você tenha todas as respostas, ele respondeu, mantendo os olhos fixos nos dela. Mas você tem uma grande parte do que eu preciso. Sentimentos, uma conexão, você é importante, Maria. Um desafio silencioso pairou entre eles. Maria sentiu a dor da escolha, e a vida que havia construído ao lado de Christian parecia tão distante naquele momento, quase sonhos esquecidos. Ela olhou para Alex e pela primeira vez, se permitiu considerar a ideia de que talvez ele ainda tivesse um espaço em seu coração. E uma garota, uma garotinha. O que seria dela, das esperanças de Alex sobre a paternidade? E se eu não puder ser essa pessoa que você espera que eu seja? A dúvida escapou de seus lábios. Eu não sou mais a mesma Maria do passado. Eu me reergui. Eu não estou pedindo tudo, Maria. Só quero uma chance de fazer as coisas certas dessa vez. A voz de Alex era como uma canção familiar, doce e dolorosa. O silêncio tomou conta novamente, e Maria sentiu uma onda de nostalgia. Foi difícil não recordar os momentos que tiveram juntos, a paixão que os unia. Mas havia também a dor, e ela se perguntava se poderia realmente passar por isso novamente, e pelas consequências que viriam junto. E se essa criança não quiser me conhecer? O medo vibrava nas palavras dela. O medo que clamava por proteção. Ela precisa de alguém forte. E você sempre foi essa pessoa. Você tem a luz que pode guiar não apenas a mim, mas a ela também.
Alex fez uma pausa, seu olhar profundo implorando por compreensão. Eu não espero que você me quisesse de volta. Apenas que você considere ser parte disso. Maria olhou para o céu, as estrelas piscando como se fossem faíscas de esperanças perdidas e reencontradas. A vida parecia um mistério desnudando-se em sua frente, e a música do festival de alguma forma parecia se tornar mais melódica, mais próxima agora. Não sei se posso, Alex. Não sei se consigo lidar com isso. As palavras saíram entrecortadas, sua voz quase um sussurro. Eu só quero mostrar a você que a vida pode ser diferente. Podemos ter um recomeço, se você estiver disposta. Maria fechou os olhos por um momento, tentando descobrir do fundo de seu ser se existia algum traço daquela quimera chamada amor que um dia teve por Alex. Alguém que mesmo em meio ao caos, ainda a fazia sentir algo profundo, algo que não poderia simplesmente se descartar. Mas ao mesmo tempo havia Christian, o presente seguro e acolhedor. Ambos ali, naquele espaço pequeno e intimista, quase como se o tempo tivesse parado. Maria se sentiu perdida em uma encruzilhada da vida. E então o inusitado aconteceu. Eu não posso decidir isso agora. As palavras saíram hesitantes, mas uma ideia surgiu, como um lampejo. Mas eu preciso conhecer essa menina. Preciso saber quem ela é. O sorriso que brotou no rosto de Alex foi como um raio de sol atravessando uma tempestade. O amor que existia ainda ali, em alguma camada profunda de seu ser. Você não vai se arrepender, Maria. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou ao fundo. O silêncio foi quebrado, e algo muito mais violento irrompeu naquele momento. Uma luz intensa iluminou o céu e o coração de Maria disparou. Algo ruim estava prestes a acontecer. E mais do que uma escolha de vida, ela se viu no meio de um caos que poderia mudar tudo novamente. O que estaria por vir? Como a vida de todos seria alterada naquele festival dramático? O céu estava agora manchado de um vermelho intenso, as risadas se transformando em gritos de pavor. Maria sentiu seu corpo congelar. Uma sensação de desespero a envolveu, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Maria! A voz de Alex a trouxe de volta à realidade. Ele a segurou pelo braço, o olhar dele era uma mistura de preocupação e determinação. Vamos! Precisamos sair daqui. O caos tomou conta do festival. Pessoas corriam de um lado para o outro, tentando encontrar abrigo, suas expressões refletindo medo e confusão. Uma sirene ecoou pela cidade, cortando o ar, enquanto algo parecia consumir a energia ao redor, transformando a noite em um pesadelo. Mas e você? Maria gritou, seus olhos buscando os dele. Não queria deixá-lo para trás, mesmo em meio à calamidade. Ela precisava dele, mas ele também precisava dela. Vou ficar bem. Alex respondeu, sua voz firme. Vamos juntos. Eu cuido de você. Pode confiar em mim. As palavras dele ainda estavam ali, mas o ambiente estava mudando a cada segundo. Eles começaram a correr em direção à saída do festival. O terreno de terra e grama se tornou um labirinto ante as multidões, em busca de segurança. O que era uma celebração se transformou em um campo de batalha. Os sons de música eram agora substituídos pelo eco dos gritos e dos passos apressados das pessoas tentando escapar do que quer que fosse que estava acontecendo. O céu se tornará um pesadelo em tons de vermelho e laranja, como se o próprio inferno tivesse invadido a festa. Entre a confusão, Maria notou uma figura familiar se movendo mais adiante na multidão. Era Christian. O coração dela disparou, e uma onda de alívio a atingiu ao vê-lo. Mas logo, o alívio foi seguido por uma agonia. O que ela diria a ele? Como explicaria a presença de Alex ali nesse momento tão caótico? Vamos! Alex a puxou novamente e ela, um tanto perdida, seguiu seu impulso. Eles pararam em uma esquina da rua, vendo as luzes pulsantes distantes e as pessoas que se amontoavam, tentando encontrar abrigo. Maria olhou para Alex e os olhos dele estavam cheios de algo que ela não conseguia identificar. Poderia ser medo, mas também havia uma faísca de determinação. O que era aquela coisa? Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, o evento festivo ao seu redor transformado em uma cena de pânico, quase apocalíptica. O céu brilhava intensamente, como se estivesse prenunciando algo imensamente significativo. Maria, precisamos nos afastar daqui, e rápido, Alex a puxou mais uma vez. Mas antes que ela pudesse responder, o som de um estrondo reverberou, sacudindo o chão sob seus pés. O rugido de um carro em alta velocidade cortou o ar, enquanto uma parte da estrutura do festival desmoronava. Cuidado! Alex gritou, protegendo Maria com seu corpo. Maria mal teve tempo de reagir, o impulso avassalador de proteção a consumiu. Ela sentiu a adrenalina subir enquanto um pedaço do cenário caía bem ao lado deles.
E em um momento de desespero, a mente dela se voltou para a menininha que Alex havia mencionado. O que aconteceria com essa criança se tudo desmoronasse ao redor? O que aconteceria com eles? Assim que o estrondo acalmou, uma nova onda de pânico tomou conta. Pessoas começaram a gritar e correr descontroladas. Maria sabia que tinha que tomar uma decisão. Poderia unir o que sentia por Alex com a sua vida com Christian, ou tinha que escolher um lado e abraçar o desconhecido. Alex, e se a gente não conseguir sair? Ela perguntou, uma necessidade de crueldade emergindo. Se nós não conseguirmos, precisamos nos unir e enfrentar juntos, ele respondeu, sua voz sincera e encorajadora, mesmo em meio ao caos. Uma nova luz ofuscante apareceu no céu, e Maria ficou paralisada. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Vamos, Maria! A urgência na voz de Alex a despertou. Ele era uma âncora em meio à tempestade. Ela se virou rumo ao desconhecido com Alex ao seu lado. Contudo, uma pergunta pairava no ar. Qual histórias esperava ao final deste festival? Aterrorizante? O chão tremeu novamente, e Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com o céu em chamas e o caos à sua volta, tudo parecia um pesadelo sem fim. Alex puxou sua mão com firmeza, e eles começaram a correr em direção a uma rua lateral, enquanto os gritos da multidão ecoavam como um mantra desesperado. Os rostos se mesclavam em uma mistura de pânico e desespero, refletindo o medo compartilhado. Era como se a escuridão tivesse engolido a alegria da festa, deixando apenas a vulnerabilidade humana exposta. Para onde vamos? Maria perguntou, o coração batendo descompassado em seu peito. A cada passo, ela se lembrava de Christian, a imagem dele tentando encontrá-la em meio àquele mar de gente. Não sei, temos que encontrar um lugar seguro, Alex respondeu, seus olhos avermelhados refletindo a luz anárquica que provinha do céu. Ele olhou para trás, e Maria pôde ver a apreensão em seu rosto. O que estava vindo atrás deles? Qual seria aquele horror que tomara conta do festival? Eles correram em meio a barracas e cabanas, e Maria sentiu a adrenalina queimar em suas veias. Era uma sensação estranha ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. O desejo de sobreviver a unia mais a Alex, mas à medida que se afastavam, a luta interna em seu peito se tornava mais intensa. A primeira coisa que ela precisava fazer, no entanto, era se certificar de que Christian estava bem. Wait, Alex. Precisamos voltar. Christian pode estar precisando de mim. A voz dela saiu quase como um grito, entrelaçada com a urgência do momento. Ele é forte, Maria. Temos que seguir em frente, não sabemos o que está acontecendo. Alex protestou, mas ela viu a fraqueza em seus próprios olhos ao considerar deixar Christian para trás. O som de um estrondo mais forte que os anteriores reverberou pelo ar, fazendo Maria hesitar. Olhos arregalados, ela virou a cabeça para ver chamas subindo altas, capturando o que restava de luz. E algo a fazia sentir que essa situação poderia não acabar bem. Um sentimento grotesco de responsabilidade a cobrindo como um manto. Foi então que um grito cortante a fez parar. Uma mulher e duas crianças trêmulas e perdidas, estavam encurraladas no que parecia ser um espaço apertado entre barracas. A mulher a chamou com desespero na voz, socorro! Minha filha! A pequena estava presa sob uma tenda desmoronada. Um conflito interno tomou conta de Maria. As lembranças de Christian lutavam contra a realidade do momento. O que ela faria? Deixaria essas vidas para trás? Alex, precisamos ajudar, Maria disse, já avançando sem esperar a resposta dele. Mas o olhar de Alex pesou sobre ela. Ele a seguiu, percebendo a determinação que queimava em seu interior. Rápido, me ajude. Maria pediu enquanto se abaixava ao lado da mulher, tentando erguer a estrutura que pesava sobre a criança. A garotinha, com olhos arregalados e lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Maria e, nesse momento, o coração dela se partiu. O desespero da criança era um eco das suas próprias inseguranças. Mais uma vez, aquela conexão emocional era mais forte do que tudo. Maria empurrou para cima e, com o esforço de Alex, conseguiu liberar a menina. Assim que a criança saiu, a mulher a abraçou com gratidão. Mas a satisfação foi rápida. Uma nova explosão fez a terra tremer, e uma fumaça espessa começou a se espalhar. Vamos! Precisamos sair agora! Alex gritou, puxando Maria e a mulher junto com a criança. Mas enquanto corriam, suas mentes eram invadidas pela única pergunta que fazia sentido em tanta confusão. O que mais estava à espreita nas sombras? Esperando a chance de atacar? Se correndo para a inocente busca por salvação era tudo o que conseguiriam, que sombras os esperavam ao final? As corridas apressadas e os rostos encolhidos em pânico cercavam Maria.
A fumaça a envolvia como um pesadelo que não acabava, e o calor do fogo queimava suas esperanças. A mulher estava próxima, segurando firmemente a mão da menina, ambos olhos fixos em Alex e Maria, como se eles fossem a última linha de defesa. É pra onde agora? A mulher perguntou, sua voz arrastada pelo desespero, quase um sussurro entre os gritos. Maria mal podia pensar. Cada gota de adrenalina pulsava em suas veias. A sensação de responsabilidade ao olhar para a garotinha fez seu coração acelerar ainda mais. Tem que ter um lugar seguro. Vamos para o prédio ali na esquina. Alex sugeriu, apontando para um edifício que se erguia sob o céu em chamas. Era um lugar que, apesar do cenário apocalíptico ao redor, poderia oferecer um abrigo temporário. Maria sentiu suas próprias inseguranças tomando forma na dúvida da escolha. Enquanto corriam, o som de outro estrondo ecoou, cobrindo os lamentos da multidão. No entanto, Mary não conseguia ignorar uma sensação presa em sua mente. Christian. Ele era a imagem que se revezava em suas lembranças. O pensamento o mantinha perto dela, como uma âncora em um mar revolto. Ela não poderia deixar que ele ficasse sozinho naquele massacre. E Christian? Onde está Christian? Ela gritou, o desespero se manifestando em sua voz, reverberando na sua mente como um eco insuportável. Alex hesitou por um breve momento, seu rosto se contorcendo em um misto de preocupação e frustração. Ele parecia tão perdido quanto ela. Maria, temos que focar. A situação está. Eu não posso deixá-lo. Ela interrompeu, suas lágrimas começando a escorregar. A realidade a atingiu como um muro. O festival agora era um labirinto de destruição. Christian era a luz dela, e ela não ia ficar sem saber se ele estava salvo. Então você vai voltar. Eu não vou deixar você sozinha. Alex gritou, pegando forte em seu braço. Os olhos dele emanavam uma determinação que Maria nunca tinha visto antes. Mas o que ele não percebia era que o impulso dela era mais forte que qualquer temor. Não quero que você fique em perigo. Maria respondeu, já se afastando. Quando a mulher e a garotinha a seguiram, ela olhou para elas e virou-se novamente para Alex. Eu não posso abandonar ninguém. Não posso. Alex, percebendo que a resistência era fútil, respirou fundo. Então vamos juntos. Cada um de nós é responsável um pelo outro. As palavras dele tinham um peso que a transfundiu com coragem. Juntos, eles seguiram em direção ao prédio. As chamas atrás deles pareciam dançar como demônios. A atmosfera estava carregada de espectros do passado, de risos e sonhos que agora eram apenas memórias. Eles chegaram à entrada do prédio, onde uma multidão de pessoas tentava se espremer para dentro, todos buscando um lugar seguro, um vislumbre de esperança em meio ao caos. No entanto, à medida que empurravam e se apertavam, algo dentro de Maria mudou. Uma onda de ansiedade misturada com coragem tomou forma. Eu vou encontrar Christian. Maria anunciou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Não importa o que aconteça. A mulher e a criança a observaram, e Maria sentiu a responsabilidade dela se somar à sua. A situação era crítica, e a luta estava apenas começando. Que sombras as aguardavam entre aquelas paredes? Enquanto Maria se preparava para enfrentar a multidão, Alex segurou seu braço e disse, não podemos desistir uns dos outros, de jeito nenhum. Mas uma nova explosão fez o chão tremer e a esperança parecer mais distante. O destino aguardava lá dentro, e a verdadeira provação estava apenas começando a se revelar. O que eles encontrariam naquele prédio? A resposta estava a poucos passos, mas Maria não sabia que os fantasmas que a rodeavam eram muito mais do que poderia imaginar. Maria respirou fundo, e com o coração disparado, se lançou na multidão que tentava entrar no prédio. Cada passo era um desafio, cada rosto uma história. A urgência a empurrava para frente. Não podia desistir de Christian, de sua âncora, da luz que sempre a guiou nas escuras noites de sua vida. O chão tremia sob seus pés, mas a determinação a fazia avançar. A fumaça engrossava, tornando o ar denso e difícil de respirar. A cada puxão de ar, ela sentia a pressão da responsabilidade pesando mais e mais. Ao seu redor, gritos e murmúrios se misturavam. Meu Deus, o que está acontecendo? Ajuda! E não consigo respirar. Uma verdadeira sinfonia de desespero. Christian! A palavra escapou de seus lábios, quase um grito lançado ao vento, esperançoso de alcançar seu amigo. Mas a resposta era apenas o eco de seu próprio medo. Enquanto chegava à entrada, as pessoas se apertavam, tentando buscar segurança, mas Maria sabia que tinha que se desviar. Com licença, por favor. Tenho que encontrar uma pessoa. Sua voz soava firme, mas seu coração pulsava com incertezas. E então ela ouviu. Christian estava apoiado contra a parede, com os olhos arregalados e o rosto coberto de cinzas. Sua meio sorriso aliviou a tempestade dentro dela. Maria!
Ele exclamou ao reconhecer a amiga em meio ao caos. Diante do alívio, ela se lançou em seus braços, sentindo a conexão resplandecer como um farol. Você está bem? A preocupação transparecia em sua voz, e a sensação de estar novamente ao seu lado a confortava. Christian fez um sinal afirmativo, embora expressasse um cansaço evidente. Você não vai acreditar no que aconteceu. Christian começou, mas a urgência era maior que as palavras. Maria o interrompeu, rindo nervosamente. Depois, agora precisamos sair. O festival tudo está pegando fogo. A urgência fez com que Christian concordasse. Eles se afastaram em busca de um espaço seguro, enquanto a nuvem de tristeza e perda ao redor deles começava a se dissipar, dando lugar à esperança. Mais à frente, Alex estava ali, na porta do prédio, oferecendo apoio a todos que entravam. O olhar dele cruzou com o de Maria, e havia um reconhecimento silencioso entre eles. Eles estavam juntos naquela luta. Precisamos ajudar. Christian insistiu, vendo pessoas se espremendo para escapar das chamas que consumiam o céu. Assim os três se uniram, agora um verdadeiro time em meio ao caos. Com uma força inesperada começaram a puxar pessoas para a segurança. Cada vida resgatada era uma pequena vitória, cada sorriso um sopro de esperança. Aquela energia de comunidade que havia renascido no festival se transformava em algo maior, um espírito inquebrantável de solidariedade. Durante a retirada, a mulher que Maria ajudara antes novamente a encontrou. Obrigado. Não sei como agradecer, ela disse, enquanto agarrava a mão de sua filhinha, agora segura. A gratidão não era apenas um mero agradecimento, mas se transformava em um elo de irmandade que unia Maria e todos ao redor dela. Finalmente, quando as chamas dançavam mais atrás, os três chegaram ao centro de evacuação, onde eram recebidos por pessoas com cobertores e sorrisos encorajadores. Algo no coração de Maria começou a se acalmar, um aperto se desfazendo aos poucos. Alex se aproximou dela, o olhar profundo como nunca. Acho que encontramos o que realmente importa, não é? Ele gesticulou ao redor, onde as pessoas resgataram o que restava de seus sonhos, mesmo que em meio à tragédia. Maria assentiu, sentindo que ali, naquele momento, tudo poderia ser reescrito, uma nova história tecida a partir das cinzas. Eu não sei o que vai acontecer agora, disse Christian, vozes cheias de esperança em seus rostos. Mas temos um ao outro, e podemos recomeçar. A vida não parou. Ela só se transformou. Sim, Maria respondeu, apertando as mãos de cada um, como se aquilo garantisse a continuidade do vínculo que pareciam ter reconstruído. O festival, com todas as suas tradições e promessas, agora não era apenas um evento, mas uma afirmação de vida, de superação, e uma celebração ainda maior de tudo que ainda podiam construir juntos. Cabelos ao vento e coração cheio, Maria sorriu para seus amigos. A verdade era que os fantasmas nunca desapareceriam completamente, mas agora, no lugar do medo, ela sentia uma nova chama, um novo propósito. O futuro pode ser diferente agora, disse Alex, seus olhos brilhando com a possibilidade de renascimento. Maria respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu que poderia encarar não só o amanhã, mas todo o potencial que a vida ainda tinha a oferecer. Enquanto a música do festival se falhava ao fundo e a noite se tornava mais calma, Maria pegou as mãos de Christian e Alex, um gesto de afirmação, tão poderoso quanto as chamas que agora lentamente se extinguiriam atrás deles. Eles buscariam juntos a reconstrução, a transformação dos fantasmas em lembranças que alimentariam seus corações. O pânico havia passado, mas a esperança agora brilhava. Aquilo era apenas o começo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre esse final que foi emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e união.